Bom demais! Estamos de volta aqui com mais uma edição do InSpendcast. A gente sempre tem um tema especial e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Será que você está atualizado? Será que você já usava e não sabia? E o que é que está acontecendo neste momento no mercado que talvez você ainda não esteja atualizado? Você vai saber já já. Roda a vinheta, Lucas! Muito bem, olha, hoje para poder falar sobre esse assunto que eu particularmente estou apaixonado, estou recebendo na verdade aqui hoje, a Gláucia da Silva Brito, professora, doutora, especialista. Gláucia, eu vou deixar você se apresentar porque eu tenho um Wikipedia seu aqui para falar. Tudo bem. Tudo Um bem? prazer estar aqui com vocês, né, e conhecer vocês, né. Fantástico o trabalho de vocês, educação para mim é paixão. Eu sou Gláucia da Silva Brito, sou professora titular da Universidade Federal do Paraná e há muito tempo estudo a questão das tecnologias na educação, as tecnologias na sociedade e educação à distância, né. Então, estamos aí olhando o que acontece nesse mundo, né, em relação às inovações e o que pode nos ajudar, né. Eu estava andando nesse mundo para te achar. Eu gosto Prazer. demais do tema de inteligência artificial. Aham. Acredito até que muitas pessoas façam já uso e nem têm noção, Nem né. sabem, é bem isso mesmo, né. O que aconteceu, né, gente, então acho que todo mundo assistindo um dia lá sentado no teu sofá, e de repente entrou uma reportagem sobre algo que: "Olha essa ferramenta, olha o que ela faz", né, que era o Chat GPT e ficou todo mundo apavorado, né. Ou seja, a mídia televisiva, que ainda é a mais assistida e a mais popular, né, trouxe então para um nível de discussão, tanto para as instituições educacionais, como em outras organizações, essa questão da inteligência artificial, mas já usamos há muito tempo, né. Quando a gente liga para alguma empresa, geralmente é um robô que nos atende, né. Podemos considerar o Waze uma espécie de inteligência artificial? Sim, o Waze é uma inteligência artificial alimentado por satélite, né, com os caminhos. Então o Waze é fantástico, né. O Google Maps é uma Uhum. inteligência artificial, o que você usa, né, no seu celular é inteligência artificial. Então nós temos, no nosso dia a dia já, contato com a inteligência artificial. Netflix, Spotify, tudo deve ter alguma inteligência artificial, não tem? Tem, por quê, né, a hora que você entra no Netflix lá, começa, escolhe 2, 3 filmes, assiste, né, 2, 3, séries, né. O que acontece? Netflix já junta isso, a inteligência artificial vê lá então, a Marieta entra aqui geralmente nas terças-feiras e ela assiste filmes de romance, né, filmes de romance, de época, e a Marieta sempre faz isso na terça-feira, pois toda terça-feira de manhã essa Marieta vai receber, seja por mensagem, seja no seu e-mail que ela cadastrou lá na Netflix, uma lista de romances para ela, ou seja, a própria inteligência artificial coletou os dados e oferece para ela o serviço. Sabe uma coisa que eu achei interessante uma vez, falando de Netflix Uhum, especificamente? Eu não sei se você já percebeu, mas sabe os thumbnails dos uhum, filmes? uhum. Quando a gente pega, por exemplo, o meu perfil, obviamente eu sou um perfil adulto. Tem um sócio nosso aqui que ele utiliza muito o Netflix para assistir desenho para o filho. Olha. O que acontece? Os mesmos filmes que aparecem para mim, e eu gosto de filme de terror, né? Aham, Eu sou aham. apaixonado por filme de terror. Boa, boa E aí, escolha. eu assisto muito. Então, Aham, o que acontece? Os filmes para mim, mesmo os que não são de terror, aham. têm uma aparência mais aterrorizante. São de mistérios, são Exato. aham. Mesmo os mais simples. Sim, E para ele aparece outra imagem do mesmo filme, que por interessante. conta da idade Aham, dos filhos, né? E os aham. conteúdos que ele assiste. Perfeito. Que é a inteligência artificial coletando. Lembrando, vamos lembrar, né, Cristiano, que por trás dessa inteligência artificial tem os seres humanos, Sim. né. Existe um grupo, né, a Netflix tem um grupo, tanto Netflix como TikTok, Facebook, então tem um grupo de seres humanos que sentam, né, no seu computador e ficam realmente fazendo a análise dos dados que você
né, cadastra lá naquele site. No TikTok, por exemplo, tudo o que é cadastrado, então é distribuído entre um grupo de pessoas e as pessoas assistem 18 a 20 canais por hora, Puxa vida. né. E aí eles vão selecionando e criando, então, o que a gente chama, né, das palavras-chaves para poder distribuir. Então isso é importante as pessoas, perceberem que não é algo mágico. Então o ser humano alimenta isso, então o ser humano assiste lá e vê: "Olha aqui". E aí chega num certo momento que todos esses dados que os seres humanos colocaram ali, já fica automatizado, né. Aí parece que a inteligência artificial, né, ou aquela o aplicativo, o que ela rode sozinha. Não, ela foi alimentada, né. O TikTok tem uma base, por exemplo, grande em Lisboa. Hum. E eles têm ali pessoas que falam polonês, alemão, língua portuguesa brasileira, porque nós brasileiros ainda somos os que mais habitamos, né, Facebook, Instagram e TikTok. Entendi. É. Podemos dizer que tem uma espécie de reunião de algoritmos? Tem, tem, É. né, tem essa espécie de reunião sim, e é reunida por seres humanos e depois ela é jogada para a máquina e a máquina então toma conta de tudo aquilo, né. É assustador, É né? assustador, mas é bom, né. É bom, é É bom. bom. Mas, e eu fico assim, né, Hã. antes da gente entrar especificamente no tema do ChatGPT, às vezes eu tenho a impressão de que a gente não tem mais livre-arbítrio, né? A gente acha que tem. Acho que tem, acho que tem. Você já conversou, por exemplo, né, com a sua esposa, né, ali na mesa e tal, celular aqui, e ela falou assim: "Ah, a gente precisa de um fogão novo". Aí, de repente, você chega aqui trabalhar, você abre, né, as tuas redes sociais e começa a aparecer ofertas de fogão. Então, Tava ouvindo a gente ali, né? tem uma coleta de dados ali também, né, que realmente a pessoa fala: "Ah, mas isso é mito". Não, existe sim. Né, então, e isso é inteligência artificial também. Ela coletou isso, ou seja, os dados estão sendo coletados. Aí entra o outro lado, o que que se vai fazer com todos esses dados, né? Os dados da Glaucia, os dados do Cristiano e assim por diante. Da Marieta, né, que assiste os romances. O que que vão Perfeito, fazer com esses perfeito. dados? Conta pra mim, o que que é esse tal de GPT? Da onde veio isso? Porque de repente virou uma febre, explodiu. Eu não sei se se o microfone tá bom pra você também de distância aí, se não tiver, Não, tá bom. fique à vontade para ajustar, tá? Não, acho que tá ótimo. De onde nasceu e surgiu esse tal de Ah, ChatGPT, hein? eu não lembro a empresa agora, teria que, OpenAI, né, né, que parece OpenAI. que Isso, o isso, isso. Elon Musk tá por trás disso, né? Isso, perfeito, né. O que acontece, né, existe todo o grupo de estudiosos, né, se a gente pensar até aqui na nossa aqui na Unicamp, né, existe um grupo ali dentro da UEL que estuda linguística computacional, né. Então esse Uhum. grupo, ele está achando formas, daí junto com os engenheiros da informática e junto com não sei quem, formas de coletar dados e transformar e jogar esses dados para bancos, né, bancos de dados. Então nós temos muito bancos de dados aí. Então o ChatGPT, ele tem dados armazenados, né, infinitamente até 2021, sendo atualizado agora. Porque quando você entra e faz uma pergunta para ele, e ele te traz uma resposta que não satisfaz, e você diz: "Olha, eu acho que poderia ir para isso, isso e isso", você está alimentando. Então, a popularização do próprio chat GPT faz com que ele melhore e alimente. Então, o nosso uso vai alimentando ele e trazendo mais dados, né. E você tem as versões pagas, a gratuita, Uhum. então você Não vai ter muda os muito, né? níveis. Muda um pouco sim, né, É? muda porque, digamos assim, na versão gratuita eu posso fazer 15 perguntas, se eu não me engano, né? Eu acho que é 15, não sei se aumentou. Você faz 15 perguntas ou você dá 15 tarefas para ele. Depois você entra de novo, dá um tempo, entra daqui e você consegue de novo, né. Você assinando e pagando, é claro que você vai ter acesso ilimitado a isso, então vai ser dependendo do que você precisa, né, o que que eu preciso disso daí para o meu dia a dia e como é que eu vou usar. Então ele surge, na verdade, a partir da união desses bancos de dados, né, e o próprio usuário vai alimentando. Então, eu estou alimentando, você está alimentando e a gente vai. É fantástico, né? Você perguntar, por exemplo, ele pode analisar um programa, né? Por Uhum. exemplo, alguém que trabalha com TI está desenvolvendo um programa, ele joga para o chat e pergunta se o chat GPT, se o chat GPT tiver
na sua base de dados um programa parecido, ele vai comparar e vai dizer, olha, está ok ou não está ok. Ou ele responde, eu não tenho capacidade ainda de analisar, né? E você quer, por exemplo, um texto sobre escola, né? Eu quero um texto sobre escola, mas eu quero que venha o conceito do professor Paulo Freire, né? Ele vai trazer para você exatamente Paulo Freire, pensador brasileiro, professor, blá, blá, conceito de escola assim, 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 né? E aí você vai olhar e analisar, quer dizer, é fantástico. Para quem ainda não conhece o ChatGPT, é o seguinte, você vai acessar, busca pelo próprio Google, né? Uhum, ChatGPT, né? isso, Ao digitar isso, vai aparecer lá o primeiro link, você clica, tem um botãozinho de try, né? Um botãozinho meio rosado, isso, essa cor desse livro do Liderança é Disruptiva, para quem está verdade. vendo a gente, né? Para quem estiver ouvindo somente, é um tom meio... Que cor que é essa daqui, doutora? Vou chamar Acho de... que é fúcsia, é Ó, essa é uma cor difícil, hein? um Um rosa, fúcsia, é né? um É um rosa, né? rosa escuro. É um rosa escuro. Aí você clica, você vai para uma outra tela, lá você vai colocar o seu e-mail, Uhum, né? Colocando o seu e-mail, se ele vai pedir cadastra, para você cadastrar o teu celular. Cadastrando o teu celular, vem um código por SMS isso, imediatamente. Você vai uhum, confirmar com esse código, vai ter lá um next, next, done, e isso, você já está dentro de um chat, como realmente se estivesse falando isso, com alguém. A partir disso, você está num outro mundo, né? não, Eu outro estou mundo. dizendo para as pessoas aqui que durante um bom tempo a gente teve muita evolução e que agora a gente está passando por uma revolução, Uhum, né? A única ferramenta recente que eu conheci que eu acredito que possa ameaçar o Google. Eu confesso que até eu me senti um pouco ameaçado com a ferramenta. jura? Sabe por quê? Por quê? Porque assim, né? A gente tem uma área comercial aqui na empresa. Aham, A área comercial hoje, ela faz busca de clientes, uhum, muitas vezes utilizando o próprio Google. sim, Não existindo mais o Google, onde é que, porque a gente anuncia no Google, aham, não anunciando mais no Google e no modelo do chat GPT hoje que não tem anúncio, como é que eu chego até o meu cliente? uhum, Não é? perfeito. Me senti ameaçado. Apesar do chat GPT fazer uma lista de empresas, mas é diferente É de fazer uma diferente. lista de empresas e você Aham, poder divulgar a tua é. empresa, né? Porque ainda no chat GPT ainda não pode anunciar, né? Mas aí o próprio Google já falou, né, presta atenção que a minha IA vai ser melhor do que o É. ChatGPT. Bird, né? O nome? Isso, Bert. Então você tem a concorrência, né, saudável e não saudável entre as ferramentas, né. E tudo que nós, na verdade, nós centramos está no Google. Se você prestar atenção, você falou uma forma de entrar no ChatGPT, né. Você sabe que com o teu cadastro no Google você entra no ChatGPT. Você nem precisa receber esse código pelo celular. É mesmo. Aham, isso aconteceu faz acho que uns 8 dias. Hum. Né, então você entra ali, vai aparecer, você clica, ele pergunta: "Você já tem o seu login ou você quer entrar com o Google, com o Facebook?" Ou seja, eles já estão se integrando, né, já vai se integrar com o WhatsApp. Então, vai se unindo, né, porque os códigos, em algum momento, eles abrem os códigos e a possibilidade, né, e vai se comprando, né. Esse mundo tem muito dinheiro. E vai se comprando. Para nós, meros mortais, é que fica: "Nossa, e agora? Isso vai acabar?" Não, se integram. É igual ao cinema. O Netflix acabou com o cinema? Não. Não. Com a locadora, sim, né? Com a locadora, sim, né, a gente nem tem mais o DVD e tal. Não tem. Mas mas com a locadora sim, mas com o cinema não. Você ainda tira uns dias por ano para ir ao cinema, comprar uma pipoca, né, sentar lá e assistir o filme. Então é a mesma coisa, né. Então eu assisti, sei lá, agora um que está no Oscar, né, o Elvis Hum. Presley, no cinema. Agora eu já assisti com meus amigos no streaming, né, então eu já posso ir aqui assistir com os meus amigos. Então, quer dizer, é tudo integrado, não está nada separado. Então isso é importante, né. Agora uma coisa, né, que você falou: "Ah, assusta", né. Assusta, assustou os donos de empresa, assusta a possibilidade, por exemplo, os que formam os comunicadores, que você aqui tem jornalista, publicitário, você vai ter web design, você vai ter o pessoal da comunicação, né. Assusta eles também, porque, meu, o cara não vai precisar mais escrever um título criativo, ele só pede para o chat, né. Não, não é bem assim. É claro que o chat vai te dar: "Ah, eu me dá uma sugestão de título para
para um tema sobre televisão e criança. É um título com 5 palavras, né. A inteligência artificial vai te dar as opções ali. Agora você vai ter que tomar cuidado com isso. Aonde ela buscou? Ela buscou num banco de dados, ela não criou. Ela não tem criatividade, a criatividade é ainda do ser humano. Uhum. Ela buscou lá no banco de dados. E se você pega um dos títulos e usa indiscriminadamente, e aí for plágio, né? E a pessoa que criou isso há anos atrás e estava lá no banco de dados e a IA usou, é plágio. Então, eticamente, você vai ser processado aqui, E por que né? que a inteligência artificial pode usar se é um plágio? Porque está disponível. O dado está disponível. Vamos pensar, antes nós tínhamos só os livros Uhum. impressos, Sim. né? Agora nós temos e-books e eles estão na rede, né? O que que é essa rede? Né? Onde é que ela está? Ela está no virtual. O que que é virtual, o que que é real? Então eu tenho esse livro e eu posso tê-lo no Kindle também. Eu posso tê-lo no meu celular, que não é um Kindle, eu posso ter, enfim, né? Ele está disponível e a inteligência artificial pode entrar aqui e tirar, sim, um título daqui e oferecer para você como opção. Agora, você vai usar? Você tem coragem de usar e colocar no outdoor, por exemplo? É uma boa pergunta, É um né? risco, É um risco é um gigante. risco. Então, aí, claro, eu posso estar sem. Ai, gente, eu estou precisando de inspiração. Eu não consigo pensar num título. Esse texto ficou tão legal, mas que slogan eu colocaria ali? Usa o chat GPT para te ajudar na criatividade, né? Mas não dá para você pegar como está ali e usar, né? Então, isso é um risco, você corre um risco. Né? Eu sempre digo para meus alunos, que daí meus alunos, eles, ai, porque agora a gente vai fazer redação só usando. Pode fazer, pode escrever uma tese usando uma inteligência artificial, né? Mas você corre o risco, porque eu posso passar um farejador de plágio ali e achar um capítulo inteiro plagiado de uma outra tese, de uma outra dissertação. E aí? Como é que Ele fica? mesmo avalia se é um plágio, né? Ele mesmo avalia. Então é incrível isso, né? Mas aí as pessoas ficam assustadas, né? Ah, porque agora eu vou voltar ao modo de que vamos criar só coisas como a gente criava antes. Não, você não volta ao passado. Você usa a ferramenta, né? Você vincula, né? Ou como eu digo sempre, imbrica. Eu adoro essa palavra imbricar. Você imbrica com o que era o passado, o que é agora, e você vai ter coisas novas. O que Porque que é essa palavra, doutor? imbricar é como se você unisse de uma forma que os 2 parecem indissociáveis, né, tá imbricado, não tá junto, ele tá imbricado, você já não consegue ver o começo e o fim. Entendi. Olha só, hein? Tá vendo? Não é só a inteligência artificial que sabe, não. A professora sabe tudo aqui. Eu É. tenho um roteiro pra gente aqui, para falar bastante sobre educação. Uhum. E aí eu vou nesse meio, como é que é? Embricar. Tá Eu imbricar. vou imbricar a educação corporativa aqui. Perfeito, perfeito. Ai, 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 vamos lá. Ó, na sua opinião, qual o maior desafio para a educação que devem ser abordados antes da implantação da inteligência artificial? Uhum. É a formação dos seres humanos que vão usar essa inteligência artificial, seja em qualquer organização, né? Então, eu resolvi que agora, por exemplo, as empresas que já usam, né, o atendente artificial, né, o Uhum. atendente remoto, né? Muitos usam. Inclusive, tem umas empresas que você acessa o site e ele diz, dá um apelido aqui para o atendente, né? Que vai te atender aqui e tal. E aparece a figura de um robozinho, aparece, né, uma imagem. Aplicativos têm muito disso também. Então não preciso mais de ter aquele grupo de 50 pessoas atendendo o meu cliente? Vai precisar sim. Porque chega um momento que o atendente virtual, que é a IA, ela não consegue responder. Ela chega ao limite do banco de dados dela. E as necessidades humanas, elas são infinitas, elas são diferentes, as tuas, né, o que você quer com essa caneca é uma coisa, o que eu quero, eu posso olhar e falar, poxa, né, além de tomar café, eu posso usar isso daqui para daqui a pouco eu plantar uma flor, né? Então, já vou para uma necessidade que é minha e não é tua. E, enfim, então isso é infinito e a máquina não tem isso.
Aí você vai ter que ter a opção, continua ainda com a opção lá do atendente pelo 0800, Uhum. e que vai ter que ser um atendente humano, porque só o atendente o humano, né, tem a capacidade de superar os estresses. Isso, só nós temos isso. De você respirar, contar até 10 e responder sorrindo, Mas né. será que as empresas vão, será que elas estarão preocupadas com isso? Porque eu Ainda não, concordo né. contigo, que eu acho que sim, o ser humano ainda faz toda a Toda a diferença. diferença. Mas a gente vê cada vez mais automatização, né? Eu marquei uma Hum. consulta hoje, um exame, Aham. e o exame todo feito via robô. Uhum. Eu tinha perguntas para fazer que eu não sabia se. É o que tem é aquela opção ali e Aham. não tinha outra, entendeu? Mas aí eu acho que se você perceber que as suas necessidades não foram todas, nas tuas dúvidas não foram todas tiradas, você vai desistir desse, você vai para outro laboratório, né. Vai chegar um momento que você fala: "Ah, não vou mais no lab 1, vou lá no lab 3 porque eu tenho ainda o médico ali cara a cara comigo", né. Então isso é importante. Eu acho que assim, aqueles que estão achando que vão economizar, né, vamos pensar em organizações que estão fazendo as formações só à distância. Não. Chega um momento que você vai ter que mandar esse professor que aparece nas videoaulas Uhum. lá na cara a cara com aqueles 50 pessoas que estão fazendo aquele curso. Por quê? Porque a empatia ali entre esse instrutor ou esse professor, né, e esse aluno, esse ser humano que está ali para aprender é outra coisa. O olhar, né, o chegar perto, tirar dúvidas, fazer uma dinâmica aqui. Ai, mas eu posso fazer a dinâmica usando, né, uma webconf? Não é a mesma coisa. Eu posso fazer até um limite. Olha, o primeiro e o segundo módulo vão ser virtuais, o terceiro módulo nós estaremos aí com vocês. Muda a cara do curso e muda a cara até da pessoa que vai contratar. Ah, isso daqui é totalmente virtual. Poxa, esse daqui eles vêm aqui. Sabe? Então, é uma questão realmente, eu acho que assim, aquelas instituições, organizações que conseguirem equilibrar máquina e humano são as que vão sobreviver. As que forem só para o lado da máquina vão por um tempo, depois cansa. E as que ficarem só no humano também não vão aguentar. Então, é o equilíbrio entre até onde eu vou com a máquina e aonde eu não tiro o humano nunca. Uhum. Você Né? comentou de. O professor tem que estar preparado, né, para Uhum. esse momento, É né? o maior desafio. Como que faz? Porque assim, eu dei aula na pós-graduação Uhum. e a sala dos professores era a mesma, né, da graduação e eu me recordo que assim era um ambiente muito difícil de ficar Uhum. pela conversa, né, Tá. pelos assuntos e algumas coisas que chegavam a incomodar um pouco, por exemplo, com alguns cadernos até amarelados. Hum. E aí você percebia que o professor usava aquilo há muito tempo, né? Uhum. E muitas vezes não estavam abertos, né, e dispostos a perceber as mudanças. Uhum. Era realmente um ambiente que se percebia assim, Antigo. exato, precisava inovar, Aham. sabe? Precisava inovar. E aí um dos argumentos, né, que alguns professores utilizavam é que eles davam aula de manhã, de tarde e de noite e eles não tinham tempo de se Uhum. atualizar. Uhum. Aí eu ficava pensando assim, mas se você não se atualizar, você realmente vai precisar trabalhar cada vez mais, porque o valor da sua hora não está aumentando, né? Você está aumentando Isso, a quantidade de horas trabalhadas, isso. né? Uhum. Como é que a gente prepara, né, esses professores? E o mesmo vale para o corporativo, porque a gente faz pesquisa, às vezes, numa Uhum. palestra, num workshop, e você vê que tem mais da metade das pessoas não usam, né, a inteligência Uhum. artificial, não se beneficiam disso. Como que a gente faz? Isso. A formação continuada é importantíssima, né, mas eu acho que começa primeiro pela mudança na estrutura, na formação inicial, que é aquele que a pessoa tem, na faculdade, num curso técnico, né, ou na universidade. Eu olho alguns currículos, né, e não é currículo só para dar aula não, não é só para professor, de história, de língua portuguesa não, o currículos de TI, por exemplo, Uhum. antigos, que, sabe, dentro de uma disciplina lá tem uma linha sobre tecnologias, sei lá, assistivas, ou
inteligência artificial e não leva os alunos a experienciar, por exemplo, é teórica. Eu falei, como é que dá essa disciplina teórica, né? Então, a primeira coisa, as formações têm que mudar, os currículos têm que se atualizar. Eu sempre digo, está na hora das graduações, sejam elas para o cara ser um profissional professor, ou para ele ser um profissional de TI, né, um engenheiro, o que for, os currículos têm que ser web currículos, que é mesclando, então, essa coisa do que vai, o que é online, o que é presencial, o que precisa do laboratório presencial lá, que ainda funciona, porque eu preciso daquele laboratório, o que eu preciso que o aluno tenha instalado no seu computador em casa, para que ele use em casa. Então, é web currículo, né? Então, tem que começar a mexer na estrutura desses cursos. Os currículos são antigos, os currículos são lá do início do século XX. Tem universidades, tem faculdades que o currículo é lá do início do século XX não se admite mais hoje. Como é que eu jogo esse indivíduo para o campo de trabalho? Daí o que acontece? Esse indivíduo chega na organização, a organização tem que fazer a formação dele, né? Ele é TI, mas ele não viu isso especificamente que você precisa, por exemplo, que ele trabalhe com algo específico dentro da empresa, você faz a formação dele, ou seja, você capacita ele. Tem que fazer isso? Tem, mas ele já deveria ter vindo já com algo. E depois, é claro, você vai dar a formação continuada, né? Isso também, às vezes eu brigo muito com algumas organizações, eu falo, tá, e qual é a formação continuada que você dá para a sua equipe? O desenvolvimento profissional? Ok, desenvolvimento profissional, mas o que você oferta? Né? Então, não dá para parar. Então, tem que fazer isso. E, realmente, o profissional vai ficando para trás. E vai ter que trabalhar mais. Assim, quando ele sai do cargo, ele não consegue mais se colocar no mercado, né? E assim vai. Eu digo sempre que nas escolas ou nas instituições universitárias, os alunos estão exigindo que os professores se aperfeiçoem, porque eles vêm já com a demanda maior. Eles vêm, por exemplo, à sala de aula sem desligar o celular. Uhum. O que se faz? Você põe uma caixinha e pede para jogar tudo dentro da caixinha? Não, você tem que usar isso a seu favor. Claro. Tá, gente? Abram aí o chat GPT, né? Perguntem para ele como é que se planta maçã. Aí todo mundo... O que vocês acharam? Qual foi a resposta que ele deu para você? Foi a mesma, Maria? Né? Eu estou trabalhando ali. Eles usarem ativamente um dispositivo móvel para a sua educação. Eu estou fazendo análise crítica, porque o João lê o que o chat GPT deu para ele lá, como plantar a maçã, a Maria lê ali, está igual, gente. O que vocês acham? Está diferente? A gente está desenvolvendo o pensamento crítico, ou seja, tem que ser dinâmico. Mas deve dar um medo pro professor isso, né? Não é? Um Principalmente medo. dos mais atrasados, né? Porque você passa a ter uma ferramenta que, teoricamente, sabe mais que o professor. Mas que delícia, né? Porque Mas eu é um não posso desafio, saber né? tudo. É aí que Exato. está. O nosso limite de seres humanos é que nós não podemos saber tudo. E que bom que eu não preciso mais decorar uma tabela de datas, por exemplo, né? Quando que foi inventado isso? Aqui foi inventado. Então, esse dado eu não preciso mais guardar aqui na minha memória. Então, se eu mudar minha forma de dar aula, eu vou integrando junto com os alunos. E não tem problema nenhum, sabe, Cristiano, dizer, eu ainda não sei isso. Você sabe? Você me ensina? Né? E é isso. Uma vez um aluno chegou, isso é um caos, numa certa instituição, num país qualquer. Uhum. Esse aluno, ele chegou na aula e o professor todo ano, né? Aí entra naquela coisa das folhas amareladas, todo ano indicava um texto de um certo autor para eles lerem. E esse aluno chegou, abriu o notebook, não era um laptop, era um notebook, aqueles maiores, e falou, professor, eu achei o site desse autor, e nesse site ele já escreveu 2 textos, até aumentando, ampliando as ideias desse texto que o senhor deu, né? Qual seria a atitude desse bom professor? Dizer, nossa, que legal, qual é o endereço? Gente, vocês também estão com um notebook, aí dá para abrir, vamos acessar, vamos ler, vamos ver o que é, vou ler junto, vamos discutindo, Não, o que esse professor fez? Mandou fechar o notebook e voltar para o texto antigo. É E o ainda medo. depois foi reclamar e pedir para desligar o Wi-Fi. É o medo. O medo, né? Mas esse
Foi superado pela máquina? Foi, ele foi. Agora, se ele tivesse integrado, dizer, nossa, eu não li ainda, não tive tempo, né? Mas leia aí para a gente, tá? O primeiro parágrafo, o que você achou em relação ao outro, sabe? Então, essa dinâmica hoje, seja num curso que a gente dá dentro de uma empresa, seja num curso dentro de uma universidade, ela tem que ser diferente, a relação de sala de aula. E saber os momentos que eu preciso estar junto no mesmo ambiente e o momento que cada um esteja na sua casa, né, dentro de um ambiente virtual. Então, isso é muito importante. É por isso que eu chamo de web currículo, que o professor Valente aqui da Unicamp, né, que agora já se aposentou, trabalhou muito isso também, essa questão do web currículo. Você sabe que eu vejo que assim, ela é complexa para os dois, né? Para os dois, que eu digo assim, os dois públicos. Professor ou instrutor, seja pensando no Uhum, corporativo, quanto para o aluno. Por quê? Se o aluno também não for muito bem preparado, a maneira uhum, como ele vai abordar esse professor ou esse instrutor, ela pode ser desrespeitosa, pode. agressiva, porque ele pode Uhum, achar, de repente, que não, isso que você está falando não é nada disso, não, o que está dizendo aqui é outra coisa. uhum, Então, talvez tivesse que ter uma educação para educar a aceitar, né, essa tecnologia, tanto para o professor quanto para os alunos. uhum, Eu imagino, por exemplo, de vez em quando eu vou para a sala de aula, né, em empresas, né? aham. Gosto demais do ambiente de sala de aula e é um desafio com a minha cadeira de CEO aqui, porque eu Nossa, tenho a empresa para perfeito. cuidar, né? E você vai lá e você leva os exemplos da empresa para E lá, né? levo. É E eu fantástico. tenho uma paixão por sala de aula, Uhum, né? Eu fico realmente uma briga interna. aham, E quando eu chego numa sala de treinamento, e tive recente, é, o quanto o cliente está aberto a se eu trouxer alguma coisa que veio do chat GPT. Entendeu? Eu falei, mas espera uhum, aí, eu paguei você, contratei você, e você vai trazer alguma coisa que qualquer um poderia ter aham, consultado. uhum, Eu concordo mais ou menos que é qualquer um, né? Porque a grande diferença do chat GPT, e aí me corrige, uhum, professor, se eu estiver errado, é a pergunta. Né? Se você não fizer uhum. uma boa pergunta, Ele não te responde. né, vai Uhum. te dar uma resposta do mesmo nível da pergunta que você Você tem que fez. fazer uma boa ementa, a gente diz. Exato, exato, né? Então, o quanto esse cliente, né, e esses alunos Uhum, estão abertos, sabe, a receber, dizer assim, olha, uhum, isso tem uma visão sim da inteligência uhum. artificial, óbvio que com o meu conhecimento eu vou, né, Isso. contestar ou Uhum. complementar, mas eu acho que deveria todo mundo ser preparado para isso, né? Tem que ser preparado, porque não dá mais. Estamos numa sociedade tecnologizada. O cara lá do sítio que cria as galinhas, né, ele tem registrado, ele pode ter um aplicativo para registrar cada franguinho dele lá. Quer dizer, não tem mais. Ah, Glaucio, mas então você está considerando que o Brasil todo é incluído digitalmente? Não. Né? Nós temos regiões do Brasil, aqui mesmo, se a gente pegar um carro que estão excluídos digitalmente, né? Mas não dá mais para fugir. Né? Eu tenho que olhar, fazer a leitura de onde eu estou vivendo, que é isso. Então, eu estou excluído se eu não aprender a usar isso daqui. Eu acho que o de maior sucesso, né, se a gente for analisar nesses últimos anos e com a pandemia, é o WhatsApp. Né, o quanto influenciou as atitudes das pessoas, né, enfim, não vamos entrar nisso, mas também, por exemplo, uma cidadezinha lá no interior do Acre, lá em cima, Hum, né, no Amazonas, uma professora, ela não tinha como dar aula, como muitas escolas tiveram, usando um webconf ou um Google Meet, o que foi, né, o que for, ela usou o WhatsApp para dar aula para os seus alunos, porque era o que funcionava naquela região. Então, se essa professora não tivesse antenada, ela tinha dito, não, vamos esperar a pandemia passar, depois vocês voltam para a escola. Não, ela fez muitas coisas. Tá? E é claro que algumas regiões lá que os alunos dela moravam, eles tinham que subir no morro para pegar um sinalzinho, né? de, de 4G, de 3G, o que uhum. for. Né? Mas aconteceu. Foi bom, foi ruim? Agora a gente vai avaliar, porque daí esse aluno voltou, como é que ele está em relação a conhecimentos. Mas ela usou uma estratégia. Então não dá mais para você fugir disso. Né? E me admira muito pelo que nós passamos nesses 2 últimos anos, onde, né, todas as organizações tiveram que mandar a maioria, né, mandou os seus funcionários para casa, Sim, estruturou
um home office, né, em casa, né, Não tinha organizou alternativa, tudo, né? não tinha Era isso. alternativa, era questão de vida ou morte. E aí algumas pessoas me dizerem: "Então tá, agora eu vou voltar a usar só o lápis e papel". Como assim? Né? Que você aprendeu? Né? Como é que foi a tua experiência, né? O que você anda fazendo com essa celularzinho assim na tua frente? O que é isso? Então a gente tem muito ainda, mesmo sendo a sociedade tecnologizada, nós temos muito que formar e fazer a inclusão das pessoas. Sim. Porque às vezes a pessoa usa, mas ela usa sem, né? Eu digo esse movimento do dedo, me assusta. Mas ela não para, ela não lê, né? Não tem essa análise crítica. E onde a gente vai fazer? Nos cursos de formação, né? Seja né, lá você com o teu grupo dentro de uma empresa, seja na escola, que é olhar, então tá, vocês têm isso. Ah, mas aqui na empresa é proibido, a gente nem abre, mexe no celular, porque a gente está aqui nessa tela. Tá, ok, mas você está aqui nessa tela por quê? Né? Então, esse pensamento mais crítico ele tem que vir. O conceito de sala de aula invertido agora é perfeito, né? Eu gosto. Eu gosto. Mas ele dá trabalho. Então, esse professor ele precisa entender. Então, abandona aquele. Nossa, esse teu planejamento de amarelo já ficou, viu? Abandona aquele planejamento É. amarelado lá e pensa. Aí, esse professor, ele vai muito mais além de só ser um professor ou um instrutor. Ele é um pesquisador, porque ele vai buscar material. Uhum. Que nem você, antes de chegar lá, para aquele grupo lá corporativo para dar aquele curso, você vai fazer todo o que a gente chama, né, de uma curadoria do que eu tenho de material. O que eu tenho de material? Onde está disponível? São links? Eu posso criar uma biblioteca virtual disso tudo aqui e usar ali? E aí eu mando para eles, olha, eu vou mandar esse texto, eu quero que vocês leiam antes do nosso encontro do dia tal. Né? Aí o que você vai fazer quando chegar lá? E isso é uma estratégia de sala de aula invertida. Eles leram, agora a Sim. gente vai fazer grupo, vocês viram isso, divide isso e tal, tal. Vou pegar cartolina, papel, vamos recortar, mas houve toda uma Eu estratégia. penso até que os professores mais inseguros, se adotassem essa estratégia, eu acho que eles poderiam, aos poucos, ganhar mais Uhum, essa sensação de segurança, né? Porque o aluno não vai expor ele, se uhum, essa é a sensação, né? Ele não vai se sentir exposto porque a pesquisa foi feita em casa. sim. Quando ele Uhum. vem para a sala de aula, né, ele vem preparado com aquilo e o professor pode debater aquilo que está. Vai acrescentar, vai Exato, vai modificar, vai debater. acrescentar, Uhum, é pode isso. provocar um debate melhor. Isso. Né? E o Uhum, mesmo serve para para o corporativo. perfeito. Né? O corporativo Uhum, também pode, eu sei lá, vou fazer um treinamento hoje sobre inteligência emocional, né? Então, o primeiro uhum. livro ali. Tá bom, o que diz, né, o conceito de inteligência emocional? E de repente no chat GPT eu posso fazer um cruzamento, né? Pode. Inteligência emocional aplicada ao ambiente de trabalho na Uhum. área de CIPA. E vai Para ser aparecer. mais, né? E ele vai dar um jeito de Vai. cruzar essas informações e você traz aquilo específico para o Isso. teu interesse. Uhum. E aí você pega o especialista que está aplicando aquele conteúdo e o especialista pode fazer um trabalho melhor, né? Porque Perfeito. você vai tirar ainda mais do especialista. Uhum. Perfeito. Né? Isso é bem interessante, né? Quando a gente pensa, você está chamando o instrutor na área corporativa, para mim é professor também, é o que está Perfeito, lá com o grupo, é verdade. e ele, né, chega com coisas novas, então é isso. E existe ali o processo de ensino-aprendizagem, então, para mim, é o professor. Esse Uhum. professor, ele sempre ele tem que ter a atitude de buscar o novo, né. Então eu vou fazer isso com meus alunos, eu vou pedir que eles, me digam, né, entro no a gente tem muito agora os aplicativos que eu posso mandar uma pergunta para o grupo que eu vou dar aula daqui a 2 semanas, eles vão me respondendo e vou criando uma nuvem de palavras, né, e quando eu chego lá, eu abro aquela nuvem de palavras e começo a minha aula a partir daquilo, né, Que legal. fantástico. Depois te passo qual é. Ah, quero sim. Pode usar. E é fantástico, eles falam assim: "Nossa, a palavra eu coloquei aquela palavra, professora, por que ela está grande?" Eu falei: "Porque mais 10 pessoas colocaram", Olha que né. sensacional. Então você começa aquela análise. Isso também é uma sala de aula invertida, não precisa ser só o texto formal, né. E se você ali criou o seu texto, uma ementa, né, boa, o ChatGPT fez o texto, você leva aquele texto, mas você vai levar o livro também.
né? Então você vai cruzando, então isso é fantástico. Então não se abandona, a gente não abandona, a gente usa tudo o que tem. Eu sempre digo, como é que eu posso ensinar esse tema? Eu preciso pegar esse grupo aqui e ir lá para a quadra. A gente vai para a quadra da empresa, a gente vai começar na quadra, né? É uma dinâmica? É uma dinâmica, mas está vinculada aqui ao meu assunto. Agora a gente volta, eu quero que todo mundo pegue o teu celular e saia pela empresa tirando fotos. Né? Agora vocês vão trazer, vamos baixar essas fotos, vamos pôr aqui no projetor, e aí? Tá? Então, você vai juntando tudo. Agora eu quero que todo mundo escreva uma frase, né? Sei lá, uma ementa sobre isso. Puxou, né? Então tá, agora vamos abrir o chat GPT aqui no telão e vamos escolher uma das ementas. Vamos lá, gente, como é que a gente transforma essa ementa em pergunta? Você viu? Então, você vai encadeando tudo, né? Já dei um bom curso aqui, né? Nossa, a estrutura de um bom curso. É verdade. Então, mas isso dá trabalho. Eu digo assim, não é que o professor não é preparado, sabe? A gente tem que considerar também que o professor nesse país ganha pouco. Sim, né? sim. Que esse professor nesse país, às vezes, tem que dar aula manhã, tarde e noite mesmo. Que nós temos uma grande parte da população que está fora ainda de uma boa formação. Então, o que eles conseguem, às vezes, aí são cursos muito rasos, né? Onde só se tem conteúdo, não se tem esse pensamento crítico. Então, tem tudo isso ainda, né? Para a gente poder melhorar toda essa estrutura. E aí entra a grande responsabilidade das empresas, que é, quando ela contrata aquele indivíduo, ela saber que ela tem que fazer formação continuada desse indivíduo. Não tem Perfeito. Lifelong learning. como. Aqui a gente apoia muito essas iniciativas. Uhum. O colaborador que, sabe, busca mais conhecimento, ele tem um reconhecimento diferenciado para a gente aqui. Uhum. Ó, e você que está assistindo a gente aí, ou está ouvindo a gente pelo menos, já percebeu que a professora falou que você não pode ficar de fora da inteligência artificial, faça bom uso, não tenha medo da inteligência artificial, né? E seja criativo, né? Faça boas perguntas para que você possa ter boas respostas. Isso. Eu vou seguir o roteiro aqui, eu tenho um monte de coisa, viu? Alguns discursos dos professores e professores. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. É o seguinte: professores intimidados por não estarem familiarizados. A gente comentou a respeito disso, né? A gente já comentou. Uhum. Temos mais também aqui. Essa aqui é boa, hein? O professor poderá ser substituído por um robô? Qual que é a sua opinião? Eu acho que eu já até comentei um pouquinho sobre isso. Eu acho que não. Nenhum ser humano, para mim, pode ser substituído por um robô. Né? A não ser que você limite o que você quer. Eu quero isso. Ele faz isso? Ok, estou feliz. Né? Mas não, porque a questão da empatia, né? A resiliência, a questão da gente saber lidar com esse estresse. Tem gente que não sabe, né? Mas a maioria sabe lidar com o estresse, que pera lá, eu tenho que dar um tempo, eu tenho que respirar, e a máquina não vai ter isso. Então, eu sempre digo, o bom profissional, seja ele professor, seja ele lá no chão de fábrica, seja ele no escritório, ele não vai ser substituído. Agora, um mau profissional pode ser substituído por qualquer coisa. É certo falar, então, que aquele que tem medo de ser substituído por um robô, certamente corre o risco de ser, né? Corre o risco. Então, ele que corra atrás, vai aprender, não tenha medo de dizer, eu não sei, eu preciso aprender mais isso. Onde é que eu busco isso? Né? E eu acho assim, gente, é muito legal, né? O Instagram, o Facebook, o TikTok é fantástico. Eles trazem a possibilidade de a gente se conectar com as pessoas, a possibilidade de você dar risada, né? Se você está tão estressado, você tem uma coisinha bonitinha ali, você dá risada e tal. Mas não use os seus dispositivos só para isso, né? Use para estudar. Use para procurar cursos, né? Tanto no YouTube, use para, né, nos ver lá no YouTube, no canal do Spendcast, né? Enfim, faça isso, não fique perdendo tempo, porque as pessoas às vezes passam 3, 4 horas assim, ó o dedo de novo, eu tenho uma implicância com esse dedo, mas você acaba não tendo nada aqui, você tem milhões de informações que você viu, mas não ficou nada. Então, pera lá, você trabalha com o quê? Eu sou manicure. Tá, você já faz, sei lá, extensão de unhas, que está fazendo um sucesso no mundo todo? Não, ainda não. Mas eu já vi que é bonito, já vi vários vídeos. Tá, por que você ainda não procurou onde você aprende isso?
né? Então você tem que ir Tá tudo atrás. disponível, né? Está disponível. Ah, mas eu não posso pagar o curso porque é caro. Procura uma opção gratuita, tá? Eu tenho um aluno que ele melhorou toda a atuação dele indo procurar cursos gratuitos no YouTube, e tem muito conteúdo bom disponível. Ah, eu não estou falando que você tem que parar de usar o Facebook, o Instagram, o TikTok, o que você quiser. Eu só estou falando use menos e se preocupe mais com a tua aprendizagem. Tem até canais no Facebook que são fantásticos para você aprender. Tem profissionais no Instagram que dão dicas maravilhosas. Sim, Então, assim, simplesmente acha o teu foco, né? é. Acha o teu foco, porque se você achar o teu foco, essa inteligência artificial vai te ajudar muito mais ainda, porque daí você vai ser direcionado para isso, né? Isso é fantástico. Eu acho que é, ter esse contato, né, e conhecer pessoas e ter oportunidade, seja, Glaucia, eu conheci um profissional no Instagram que eu achei fantástico, eu estou seguindo, estou anotando umas coisas, estou aprendendo. Ok, você já mandou um oi para ele pelo Instagram? Não. Mas você pode ele se Pois conectar. é, direto, né? Fale com ele, diga o que você está fazendo, que, sabe, é uma oportunidade. Então, é isso que as pessoas têm que ver, a tecnologia. Use tudo isso a teu favor, né? E as redes, né? Ela deu para as pessoas, né? Não vou falar usuário, que, aliás, as redes não é usuário, né? O nome dado é perfil. Perfil. E por que é perfil, né? Porque na rede a gente sempre mostra o lado que a gente quer. O lado que a gente quer. E ela trouxe uma coisa muito legal para as pessoas, que ao mesmo tempo que é legal, é um poder gigante, que não importa se você é uma empresa gigantesca ou se você é uma pessoa Uhum. física, você tem a mesma voz, né? É mesmo. Você vai na rede e você faz o mesmo, É, né, o mesmo comentário que você queira, o mesmo estrago que você queira, você tem um poder gigantesco na rede. perfeito. É Então, melhor. essa comunicação direta, É. né, que aliás pode falar direto contigo na rede também, não pode? Pode, Como é que te acha na tô lá, rede? tô no Instagram, tô no LinkedIn, TikTok não, porque eu usei um pouquinho, já saí, estou no Twitter, né? Estamos E como é que te maravilha. acha? Glaucia da Silva Brito, Glaucia da né? Vai Silva achar Brito. lá a professora Glaucia Silva Brito. Ah, já adiciona ela aí, hein? Não espera pro final, não. Vamos ver que tem mais um roteiro aqui. Muitas tecnologias desenvolvidas não são de fácil uso e muitas Uhum, vezes os desenvolvedores não conhecem o processo de ensino, né, de aprendizagem. Como melhorar isso para que possamos ter ferramentas mais amigáveis para a educação? uhum. Isso eu acho isso fantástico, porque aí eu coloco, né, em contato o usuário e o desenvolvedor lá da TI, né, de um aplicativo fácil, né? Então, como é que é essa interação humano-máquina? Então, o testar isso, né? É engraçado, mas para a área educacional, nós temos poucos aplicativos que sejam de fácil uso. Eles nunca são feitos para a área educacional, a gente que acaba adaptando e usando, Uhum. né? O professor criativo faz isso. Mas aí quando você chega e conversa com o desenvolvedor e fala, cara, mas faltou isso. Por que você está pedindo para eu digitar se eu posso subir um documento em PDF? Eu já faço PDF, né? Por que eu tenho que digitar tudo de novo? Você separou em areazinhas aqui para digitando, mas eu já tenho isso tudo pronto, eu jogo no PDF. E aí você começa a realmente ter uma interação, né, dessa pessoa que desenvolve com o usuário, né, o usuário fim, se é que tem um usuário fim, porque hoje é muito difícil definir quem está usando, É, né, o público, como a gente tinha antigamente, que essa organização atende esse público. Antigamente era assim, agora essa organização, dependendo do produto dela, atende diversidade de públicos, né. Então essa linha, né, de ligação, né, entre para que é, ou para quem é o aplicativo e quem está desenvolvendo. Então, ainda eu vejo nas instituições que formam esse profissional, que está faltando isso, né. Aí, quando essa pergunta especificamente você falou do profissional que desenvolve algo para a educação e não conhece a educação, como é sim, que ele vai desenvolver? Como é que ele não entende, por exemplo, como é que o professor ensina a letra A para o pequenininho é lá? verdade. Ele tem que entender como é a professora que você ensinou a letra A, né, para a Isabela. Ah, será que eu consigo colocar isso no aplicativo, né?
Porque eu pegar lá o A abelha, né, clique no A, ai parabéns, isso é antigo, isso nem a criança aguenta mais esse tipo de, né, de software, de aplicativo. Então, realmente, esse diálogo tem que existir, essa interação, essa troca. Eu sou muito a favor de se ter uma equipe multidisciplinar para se produzir as coisas, para estar na internet, né? Então, tem uma pergunta de provocação agora. Provoca. O ChatGPT, Uhum. ele constrói códigos, Constrói. né? E na semana passada, a gente tem um programa mensal aqui chamado Papo CEO, que é onde a gente apresenta os resultados para os colaboradores. Uhum. E nesse último programa, nós tínhamos a intenção de saber quantos colaboradores, né, que estavam assistindo online o programa, a gente Uhum. faz aqui desse estúdio, já utilizavam o ChatGPT. Aham. O que eu fiz? Eu pedi via código, uma pergunta, Uhum. pedi para o ChatGPT construir em HTML uma página de pesquisa para saber, né, quem que já usava e quem Ele não faz. usava. Ele fez e ele me trouxe uma interface muito simples de usar, Uhum. né? Você disponibilizou? Disponibiliza na hora, né? Uhum. É óbvio que assim, ela foi algo mais de demonstração, Uhum. porque precisava de uma integração com o banco de dados que não daria Sim, tempo de fazer tá. naquele momento. Aham. Mas a tela Estava perfeita pronto. e ela funcionava. Ela não funcionava em rede, né? Então, assim, Aham. se eu fosse lá e começasse a Ela estava na clicar, sua área do ChatGPT. Uhum. exatamente. Não, ela estava no meu No site seu já, porque eu site já. peguei, copiei aquele Perfeito. código, colei num bloco de Aham. notas, salvei como HTML, Pronto. ele já estava rodando. A questão é que a contabilização dos votos não dava para ser feito em rede. Então, Uhum. se alguém tivesse ali contando, ele mudava o gráfico ao Aham. vivo ali. E aí, assim, a inteligência artificial, se a gente entregar para ela uma demanda, ela vai entregar para a gente uma interface cada vez mais amigável para o usuário, você acha? Olha, vamos ter que testar, mas pode ser que sim. Não é, porque ela Eu acho teoricamente que deveria sim. saber uma Aham. interface muito mais simples É. do que... Só que daí você vai ter que testar essa interface para o público que você quer atingir, né? Porque eu acho que daí você vai ter uns ajustes, porque daí você vai ter o ser humano usando, né? Nós fizemos uma vez ah, um softwarezinho naquela época, eu chamava de software, não chamava de aplicativo, que era para diferenciar o uso do estar e do ser, né? Porque na língua portuguesa, estar feliz e ser feliz para nós é bem É diferente, diferente. tá? Mas sempre procurem ser felizes, tá? É, então, estar feliz e ser feliz é bem diferente. Em outras línguas não tem diferença, né? O russo nem tem o estar e o ser, né? O inglês, O verbo to be, o verbo to be, né? E, enfim, é isso. E aí nós alimentamos com um banco de dados, naquela época que eu acho que era da Folha de São Paulo, e ele criou umas regras, né? E nós fomos testar aí num grupo, a gente, nossa, achamos maravilhoso. Blá, blá. Aí tinha um evento, né, lá na universidade, na UFSC, com estrangeiros, né, e brasileiros e tal, e a gente colocou então no saguão, né, para as pessoas testarem e tal. Aí chegou um russo para testar, né? E aí ele não achava. A gente falou, nossa, então, né, onde está o nosso erro? O nosso banco de dados é limitado, porque e não sei o quê. E aí a gente foi brincando, desenvolver e ele foi melhorando. Então, eu acho que o chat GPT ele vai entregar algo, mas aí quando você for testando com os seres humanos que vão usar, você vai melhorando e aprofundando aquilo. Eu acho que sim, né? Mas que ele pode te entregar algo rapidamente, sim. sim. E ele é interessante, né? Porque eu me recordo de ter pedido para ele fazer um texto corporativo, Uhum, falando da importância da universidade corporativa num mundo híbrido. perfeito. Uhum. E aí ele construiu um texto maravilhoso. Aí eu pedi para ele uma emoção. Olha, refaça o texto, mas de forma divertida. Uhum. E foi maravilhoso, porque ele trouxe assim: Olá, pessoal, né? Sabia que agora você pode fazer os seus cursos, inclusive de pijama? Sim, olha aí. Né? Então ele contextualiza tudo isso, trazendo uma emoção, uma espécie de uma personalidade, né, Aham, para aham. o conteúdo, né? Sim, sim. Então você vê, ó, a que nível nós estamos. Nós estamos naquela época, quando a gente
usou isso para construir esse banco de dados lá pequenininho, que era uma IA, mas bem simplesinha, eh, aí agora, como é que nós estamos agora? Por quê? Porque a própria rede agora, né, a internet de ciberespaço, ele está infinito, ele está conectado. Eu não sei se você testou ele em língua inglesa, como ele é muito mais Sim, eficiente em língua sim, inglesa, sim. né? Testei em espanhol também, espanhol ele ainda dá umas, mas em língua inglesa, Tem muito mais conteúdo, né? muito mais conteúdo. E o que que eles gostam, né? O brasileiro, tudo que é novidade usa muito. Então a gente alimenta muito a língua portuguesa nesse chat GPT. E você, essa emoção que ele trouxe, então era essa emoção divertida que você queria, né? Uhum. Então aí você vai ampliando e melhorando. Não é, eu digo, se souber usar, é a ferramenta especial para você assim usar mesmo, para você, sabe, avançar. E até fazer outras coisas. Ah, legal, já fiz isso, já adiantei tudo, agora eu vou ser feliz. E aí para a audiência aqui, né? A gente quer testar e É, estressar a tecnologia ao máximo, né? é, Aí nós fizemos um teste estilo quinta série. ótimo. Colocamos lá para que ele criasse uma música, demos lá algumas palavras, Aham. mas ele tinha que escrever a música como se ele fosse um personagem gago. Escreveu, Ele escreveu. escreveu. Até os pontos em que a gente deveria gaguejar na hora de. É Perfeito, impressionante, né? perfeito. Então, e isso aí a gente leva à seguinte questão, né? Uma pessoa que se assusta com isso, espera lá, eu não preciso mais criar texto. Você precisa criar sim, você tem que saber analisar esse texto que o chat, que essa máquina fez, né? Então, essa máquina fez esse texto. O que está faltando nesse texto? Ah, aí você vai olhar e acrescentar e, né, colocar o teu jeito ali. O que eu não gosto é as pessoas dizendo assim: eu não vou usar, eu vou proibir isso. Não tem que proibir. De jeito nenhum. Você tem que aprender como você vai usar, né? Então você usou para fazer um resumo. eh, Você pode, eu não vejo problema nenhum se um aluno meu dizer assim, professora, desenvolver essa redação com apoio do chat GPT, no dia, acesso no dia tal, 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 né? Eu pensei para ele, ok, então daqui o que, que você tira, né? Aí tem pessoas dizendo, então tá, agora nos meus cursos de formação eu só vou dar a prova escrita. Todo mundo ali sentado, pega a folhinha. Tem outras formas de avaliação. Por Sim, que que você não vai usar o chat? Porque, sabe, faz a pessoa ser ética. Eu usei o chat GPT para fazer isso, perfeito. né? O que que ele demonstra para mim? Que ele soube como colocar a ementa ali, ou seja, fazer o pedido, né? Porque Sim, fazer o pedido não é fácil. Então não. ele soube fazer o pedido, o que ele queria, qual era o objetivo. Então, né, tem todas umas questões ali que você, como professora ou instrutor, você vai analisar. Então, e mostrar que a gente pode ser criativo usando aquilo ali e trazendo, imbricando tudo. Lá vem de novo a palavra. Então, não dá para você fingir que isso não existe. E eu volto agora a dar minhas provas, avaliações do meu curso, tudo escrito. Cara, não, né? Não é mais por aí, quer dizer. Para frente, não é para É trás, né? para frente. O que você tem que aprender é como você vai discutir isso com o teu aluno, como você puxa, como você mostra para ele, olha a questão ética, olha isso, olha aquilo, mas sem botar medo também, né? Porque as pessoas botam medo. Ai, porque se tiver plágio, você vai preso. Não, pera lá, não vamos botar medo também. Vai devagar, vai mostrando, vai organizando, né? Porque são outras gerações, é outro mundo. A professora produz muito vídeo, não? Produz. Produz? Aham. Conhece o aplicativo chamado Teleprompter? Sim, Gera um resuminho do, né, no próprio chat GPT, sim, copia, cola no colar, teleprompter, levanta o celular aqui, pronto. grava ele na Uhum, hora ali com o contexto, pronto. não é? Sim. Fácil demais, né? É fácil demais. Que uso mais a professora tem dado para o chat GPT? Olha, o ChatGPT, eu fiz com um grupo de alunos sumários, né? Então tá, vocês têm que escrever um TCC, né? Então cada um faz a sua pergunta e solicite ao chat um sumário que você vai desenvolver em 5 capítulos essa temática, tal, 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 né? Aí eles fizeram. Falei, então tá, agora vamos discutir cada sumário.
o teu tema, o que que você pediu para ele? Ah, professor, eu pedi isso. O que que veio no sumário? Ah, veio isso no capítulo tal. Concordou com isso? Ah, não, professor, eu acho que o que ele colocou como capítulo 3 eu jogaria para o capítulo 1, né? Você vê, eu estou ajudando o aluno a pensar o seu TCC, porque às vezes não é fácil produzir um TCC, Uhum. né? É, é difícil, não é todo mundo que tem facilidade, mas o chat GPT ele vai te mostrando possibilidades e você vai fazendo as escolhas. Então tá, concordou? É esse o teu sumário? Ah, não sei, professora. Ah, é esse meu sumário. Então tá. Agora você vai escrever o capítulo 1. Posso usar o chat GPT? Pode, mas você sabe que vai ter que citar alguns autores. O chat GPT não está citando, apesar que tem o Sync que cita. Você já usou o Sync? Acho que é o Bionic. O Biônico, o Sync É, também. Ele cita. cita. Não dá Então, para brigar ele com vai, isso. não dá para brigar. Então tem que fazer o aluno usar e trazer as referências e Fazer organizar. o aluno decorar a tabela periódica? Não, né? Recitar verbos, Então, verbos do tempo, e não sei o quê, imperfeito, não. Então, só que daí você vai mostrando para ele que você está ligada, que ele não venha querendo te passar a perna, uhum. né? Que você está ligada nisso, que é por É aí, incluir, né? é incluir. E mais algum outro uso que a professora tem feito com ele? Ele é muito recente, né? Então, um outro uso que eu fiz foi com um grupo de professores para criar temas de palestra, né? Como é que se cria esse tema de palestra? Porque a maior reclamação de alguns professores é tipo, eu gostaria de ser palestrante, né? Eu acho que até algumas pessoas nas próprias empresas gostariam, mas elas Sim, não têm noção, como é que eu faço? Ai, quantos minutos eu faço uma introdução, né? E o chat GPT, ele te dá até o tempo. sim. Né? Perfeito. E eu fiz com um grupo de 5 professoras, né? Pensando, então tá, qual tema você vai desenvolver? Ah, então é esse. Então, como é que ele organizou? Que é mais ou menos como o sumário, só que o sumário ele não coloca o tempo, e se você disse eu quero organizar uma palestra de 40 minutos, né? Ele te coloca lá o tempo. Então, olha, 5 minutinhos você faz a introdução, se apresenta, então ele te assim, agora se você vai seguir aquilo ali, porque depois é você, ele não vai dar a Sim. palestra Ele por sugere até você. onde colocar imagem, né, no texto, tudo. É isso. É isso? Então vale a pena usar, porque são coisas que eu já ensinava as pessoas a organizar suas palestras, agora eu tenho um apoio, porque ele vai muito mais além do que a minha criatividade, porque você tem cinco pessoas lá, você dando a oficina, né? Uma quer falar de avaliação, outro quer falar de RH, o outro quer falar de sistema de informação, o outro quer falar de crochê, né? Eu, como ser humano, não entendo de todos esses Claro. assuntos, né? O que eu vou dar é uma estrutura geral, né? E a pessoa agora no site, usando, né, a inteligência artificial, seja o chat GPT ou outro, ele te dá essa estrutura e trazendo a ligação com o conteúdo. E aí eu já pergunto, por exemplo, para aquela senhora que ia falar sobre crochê, é isso mesmo? Dá para falar sobre esse ponto aqui? Ela fala, esse ponto de crochê aqui que ele colocou aqui para eu falar aqui no final, eu não sei, mas eu posso aprender para tentar. Você entende? Então, ele me ajuda a levar a pessoa mais além. Perfeito. E eu acho fantástico. Ó, o professor está dizendo um monte de uso útil aqui. Eu vou te trazer alguns outros que eu também fiz. Vamos lá. Escreve teu sonho, com o que você sonhou, no ChatGPT, e ele traz, numa visão de psicólogo, o significado do teu sonho. E é perfeito, é sensacional, porque ele te explica por que você está Uhum. sonhando com aquilo. Olha, o que o teu inconsciente está trazendo. Exato, e não é uma visão mística, né? É Aham. baseado. Outra coisa que eu tenho feito também lá, alguns filmes a gente utiliza para palestras, né? E Uhum. até para treinamento, alguns trechos de Alguns filme. trechos. Né? Eu tenho pegado aquele trecho do filme e coloco lá. Por exemplo, esses dias eu usei aquele água para elefante. Uhum. Tem aquela cena que o elefante tira aquele pino que está no chão Uhum. e ele vai até a água, né? Toma, depois ele volta e Uhum. volta a se Coloca de prender novo. ali. Eu escrevi no chat GPT qual a visão dele Uhum. sobre esta cena, pensando em modelos mentais. Uhum. Ele te deu os modelos. Ele falou o nome do personagem.
Ele não pegou simplesmente meu texto, né? Ele Hum. falou do filme. Foi Aham. lá e falou: "O personagem tal, Deu uma tarará", resenha. deu uma resenha Aham. daquilo e trouxe: "Olha, esse modelo mental parece uma espécie de programa de Uhum. computador, que quando você Uhum. tem um atos, né, que você fica Sim. repetindo aquilo, e você está preso em algo de repente você aprendeu no seu passado e essa corrente", enfim, ele contextualizou tudo, ou seja, não dá para ficar de Não dá. fora. Ou seja, ele vai mais além do que você tinha planejado. Quer Sim, dizer, poxa, olha, eu posso usar isso aqui não vou usar que é muito, mas isso daqui eu tô pra, sabe? É isso, é usar a teu favor. fórmula em Excel. É, é. Você vai lá, pede uma fórmula em Excel, Nossa. ele faz E para eu, você eu na tenho hora. problema para usar Excel. Olha É, aí, vou usar o chat GPT. pode usar que ele faz na hora a fórmula, é perfeito. Legal. Se você disser: "Ó, na célula X eu tenho tal coisa e na Uhum, célula Y tem tal coisa, eu gostaria que fizesse uma para calcular, para analisar se existe um uhum. erro", Ele já ele faz organiza. tudo certinho. É isso. Maravilhoso, né. Ah, eu não sei como é que a gente pôde É, viver tanto tempo sem tecnologia, que nem o Waze, é igual não é? esse. Como é que a gente, pô, era antes do Waze? Ai, ai. Meu Deus, o papo tá bom aqui, professora, mas eu tenho mais pergunta, hein. Tem mais? Vamos lá. Vamos lá. Como você percebe as questões éticas do uso da inteligência artificial? E aí, aqui a pergunta está para a educação, mas eu vou dizer isso de Hum, uma forma mais ampla. uhum. Como é essa questão ética? A questão ética é essa, né? É realmente eu dizer, olha, isso eu não produzi. Isso para mim é ser ético. Isso eu produzi com o apoio do chat GPT. Não tem problema nenhum se colocar referência ali. Eu usei o chat GPT, né? Eu não sei ainda o formato que as referências vão dar para a gente citar o chat GPT, mas tem que citar, tem que dizer. Ser sincero, né? E tomar muito cuidado, porque é aquilo que eu te falei, quer dizer, ele pode ir trazendo alguma coisa que alguém já usou lá atrás, porque ele vai juntando os dados, né? Tudo bem que ele tem uma capacidade maior de nós, por exemplo, sobre vou fazer uma palestra sobre inteligência emocional, eu pego um livro, pego um artigo na internet, vejo um vídeo no YouTube, né, e organizo. Ele tem acesso a milhões de livros, a milhões de artigos, a milhões de vídeos, né? Então, tomar cuidado com isso, que algo que ele traga, que você vai usar, que está sem a referência, pode ser plágio, né? E isso está lá na nossa lei brasileira, que não pode. Mas e se eu disser aqui, tá, eu estou usando isso aqui, mas eu disse que eu produzi a partir de uma ementa no chat GPT, você está sendo sincero, né? Seja ético, seja realmente, né? Eu não posso trazer algo que não fui eu que criei, Uhum. mas eu criei com o auxílio disso. Isso me torna incompetente? Não, porque você soube como perguntar, você sabia o que você queria, porque é muito difícil as pessoas formularem questões, É verdade? né? E você formular uma questão, você criar uma ementa do que você quer claramente, né? Isso não é fácil. Então você juntou isso com a máquina. É aquela coisa, equilíbrio entre humano e máquina. São mais de 200 livros na Amazon hoje Uhum. escritos com o ChatGPT. Sim. Vou escrever o meu, Sim, vamos escrever dando exemplos. não é? Olha aí. Mas, então, se eu fizer isso citando que eu utilizei o ChatGPT como apoio, Sim, tudo bem. porque você primeiro você vai dar a sua introdução a esse Uhum. livro, né? Por que que eu chego a isso? Por que que eu fui no chat GPT? Como eu criei as minhas emendas? Então, para isso eu fiz a seguinte pergunta, babá, eu tenho esse texto aqui, né? Isso é muito mais ético, né? Isso é muito mais real do que você ser processado lá na frente por algo que você trouxe ali, né? E que você, sabe, seja real. Isso é inteligência, isso é você usar a sua inteligência e sua criatividade, Muito bem. né? Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui. É, a gente já falou um pouco disso, mas Hum, aqui, né? Estamos longe de saber lidar com a inteligência artificial na sociedade de uma forma geral, né? de forma geral. E agora, na universidade, na escola onde estamos, como que vamos lidar com isso, né? Isso na escola e eu diria também nas empresas, Nas né? empresas, fala em sociedade, está falando em tudo, né? Sim, É, eu trago muito como exemplo esses 2020, 2021, que para nós foi muito pesado, né? E eu lembro que no início, final de 2020, as pessoas diziam: ah, o ser humano vai ser melhor depois disso, né? Infelizmente, o ser humano não é previsível. não, Então, você tem tido exemplos aí que o ser humano não se tornou melhor porque passou por uma pandemia.
Porque eu tenho alunos, por exemplo, que perderam o pai, a mãe, os avós nesse período 2020, 2021, 2022, né? Perderam por causa de um vírus, né? Aí você pensa, esse aluno está melhor, né? Esse aluno como ser humano está melhor. E às vezes você vai conversar com a pessoa e você tem uma decepção, né? Ainda a pessoa continua naquela sua leitura de mundo fechada, né? Que, enfim, então nós não estamos preparados. Não estamos preparados, porque as pessoas começam a usar alguma coisa, elas já começam na maldade, tipo, eu vou usar isso daqui já para escrever minha tese. Cara, vai ser uma tese maravilhosa. O meu orientador não é ligado nas tecnologias, ele nem vai perceber e não sei o quê. E pode não perceber mesmo. Agora ele pode correr o risco de ter alguém na banca que vai questionar coisas que não foi ele que escreveu, ele não vai saber responder, não vai saber defender, que é defesa de uma tese, né? Defesa de um assunto. Então, a gente fica nessas questões aí. Então, não está preparado. Não está preparado, porque para você usar uma máquina e usar ela de uma forma eficiente, né, você tem que ser um ser humano completo também, né? Uma leitura de mundo, sabendo onde você está, quem sou eu, onde eu estou, né? O meu amigo do lado, quem é ele, onde ele está, qual é a visão de mundo que ele tem. Se eu penso em organizações, quem são meus concorrentes? Eu fico admirada quando eu converso com alguém de alguma organização, ele não sabe quem é o concorrente dele direto. Quem é teu concorrente direto? Então, não, nós somos os melhores. Não, eu perguntei quem. Sim. Né? E os indiretos, né? Isso é uma questão de leitura, mas você tem que ter essa leitura, né, dali da tua realidade e saber quais são as suas fragilidades. Realmente você tem que ser sincero. Né? O professor assistiu Black Mirror? Uhum. Acha que a gente chegou nesse ponto? Eu acho que a gente está quase chegando, está indo. Tá indo. Tem uns episódios ali que eles são maravilhosos, ao mesmo tempo que eles são assustadores ao extremo. Né? E tem vários filmes, né? Você falando em filme agora, você falou na série, o Eu, Robô. Eu, Robô, Ela, né? Ela, que é o Hair lá, né? muito bom. O IA. Né? Que eu acho, até aconselho, se vocês não assistiram, assistam, né? Vão lá, deem uma olhadinha nos streams. Olha, fica aí a dica da professora. Então, quais são os filmes do professor? Eu gosto muito do IA, gosto muito do Eu, Robô, né? E tem mais o Homem Bicentenário, que é de um robô mesmo que ganha vida. É fantástico, se vocês pensarem que a gente pode chegar naquele nível, né? Tanto que no o Eu, Robô, quando chega lá no final, já existe um mundo, né, de inteligências artificiais. Então, é isso, eu acho que... O Ela, assistiu? O Ela. Que ele se apaixona pela inteligência artificial. Tem um episódio do Black Mirror também, né? Tem. Quem não viu Black Mirror, veja. Né? Veja. É isso, eu acho que tá... Pula o primeiro episódio, porque se você assistir o primeiro episódio, você vai ficar meio... Pula ele. E não assista ele com criança, né? É melhor, né? Assista os outros. Mas tem que assistir o primeiro também, porque traz... É isso, né? É isso. Então a gente tem que estar atento mesmo, e estar atento e não parar de ler, não parar de estudar, né? E as pessoas falam, Glaucia, mas livro no Brasil é caro. Cara, mas tem muitas formas de você ler. Tem muitas formas de você ler, né? Você fica aí assim, mas então em vez de ficar nessa velocidade, para um pouco, leia o que apareceu, né? Tenta entender aquilo, leia ao teu redor, leia os outdoors, leia os livros que aparecerem, né? Leia os e-books que aparecerem. Para mim, a leitura, né, e o estudo é a única forma de você realmente ir para frente. Perfeito. E a professora está dizendo aqui, né, da rede social, né, identificar ali no Reels ou no TikTok, né? Precisa lembrar uma coisa, se você não é cliente porque você não está pagando para usar, você é produto. Você é produto. Não é isso, professor? É isso. Então, a rede social está ganhando dinheiro em cima de você, pelo fato de você estar olhando os anúncios, né, e contribuindo com a produção, às vezes, de conteúdo, que é o que ela precisa, né? Ela força esses conteúdos, né? E a geração nova também, conteúdos cada vez mais curtos para que você produza cada vez mais, né? Cada vez mais. O Spotify lançou uma pesquisa recente que as pessoas
ouvem em média 30 segundos por música. Uhum. O cantor passava ano para gravar uma música, né, inteira, para fazer 3 minutos de música, e as pessoas agora ouvem 30 segundos. Né? O próprio TikTok, ele já permite 10 minutos de vídeo, mas a produção não passa de 1 minuto e meio, 2 os minutos. shorts do próprio É. YouTube, né? Que Uhum. ele te permite, acho que 1 minuto e meio e recomenda que você faça 20 Uhum. segundos. É. Como é que em 20 segundos, né? Você... Passou. É. Mas é isso. Tem Professora, muita coisa para se falar sobre coisa, isso, não tem? né? Tem muita recurso já de inteligência artificial para fazer imagens, fazer coisa. fotos, né? Maravilhoso fazer imagens. Não é? O Midjourney, que é um deles. O DALL-E também é o outro, né? Isso. O DALL-E é do Salvador Dalí, inclusive, né? A origem desse DALL-E, para ele Uhum. poder produzir as imagens. Tem um que eu vi muito legal também para produção de logos e Tem, marcas, né? Ele faz tem. pesquisa para ver quais são as marcas que estão disponíveis, para você poder criar. Muito Esse eu legal. fiz um teste para criar uma logo para o meu nome, né? Até que vem umas coisas interessantes. Tem muita coisa, Tem né? muita coisa. Muita coisa. Tem que saber usar. Tem que saber usar. E aí a educação. A educação é procurar pessoas que possam ser seu instrutor, né? Isso, enfim, parcerias, né? E vai em frente. Perfeito. Olha, se deixar eu fico contigo aqui até... Mas, respeitando aqui o nosso horário. Quer deixar mais alguma última... Não, eu acho que é isso mesmo, né? Por eu ser professora, eu sempre vou dizer para você, estude. Estude muito, né? Não pare de É o estudar. que te salva, né? É o que te salva, é o que te tira da ignorância, é o que te tira da passividade, né? E da crueldade também, né? Porque as pessoas são cruéis, algumas são muito cruéis, então o conhecimento te tira da crueldade. Algum livro para recomendar? Mais algum filme, além daqueles que foi falado? Pois é, até eu estava com um livro, eu deixei na minha mochila lá, que é um livro sobre a questão das competências digitais, né? Então, leia algo sobre competência, que competência digital você precisa para você ser um bom profissional. Né? Mas eu sou... eu trabalho na portaria de uma empresa, não interessa qual competência digital você precisa aí para estar nessa portaria com eficiência, né? Então, eu sou, né, o presidente dessa empresa. Tudo bem, mas qual competência digital você precisa? Então, eu estou estudando isso agora, né? A questão das competências digitais para esse momento. O que eu preciso? Se tivesse na tua mão agora um celular e se tivesse um grupo de WhatsApp de todos os adolescentes do mundo, que mensagem que a professora mandaria para isso? Escutem seus pais. Eu acho que a primeira coisa é use essas tecnologias com muita competência, né? E não deixe de se conectar com seus outros colegas, né? Com os outros seres humanos. Não acha que é só a telinha que vale a pena. Perfeito. Professora, repete para nós o endereço de rede que a gente acha. Bom, eu estou no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, né? E vai me achar lá como Glaucia da Silva Brito, professora. Tá lá. Perfeito. Muito obrigado por aceitar Prazer. esse convite e estar aqui. Passou rápido demais nosso tempo aqui. Prazer estar aqui. Foi muito bom. Gratidão. E para você que está acompanhando a gente aqui também, muito obrigado pela sua audiência. Você viu que o assunto, né, de inteligência artificial é interminável. Né? Eu fico imaginando aqui o dia que a inteligência artificial puder ela mesma se autodesenvolver, aí o mundo certamente será dominado. E aí eu quero ver você, eu e todos nós, como é que nós vamos lidar com essa visão nova de mundo, tá bom? Fica aí essa provocação. Te espero no próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Tchau.